Já lá iremos, obviamente, falar do Festival da Canção, não é? Mas estamos aqui. Estas conversas não têm sido assim. Nós andamos para trás e para a frente na nossa história. Fazes para o ano, cumprem-se 40 anos desde a gravação do Letras, O Vento Mudou, para a Fundação Atlântica, primeiro single dos Delfins. Depois também já lá iremos, porque, curiosamente, o nosso segundo single tem a ver com uma instituição musical nacional, digamos, que era muito diferente em 1985. Tu lembras-te do festival? Tu já eras fã do festival, quando eras miúdo? Bem, eu sou um ano mais novo do que tu, por isso, e um bocadinho mais novo que o Fernando. Tenho a noção de que quando éramos miúdos, ou tínhamos alguém próximo de nós que nos fazia chegar a uma música diferente, ou o fluxo que tínhamos de novidade era restrito. E o festival, sobretudo o da Eurovisão, era uma fonte de ouvir músicas diferentes, línguas diferentes, tudo concentrado numa mesma noite. E o da canção, era a forma de escolher a canção portuguesa que lá ia. E eu lembro-me de assistir aquilo desde miúdo. Eu não tenho memória, mas sei que em 1971 pedi um single da Eurovisão à minha mãe. Pelo que muito miúdo era o Pom Pom Pom, da Monique Melsen, que representava o Luxemburgo. Não ficou lá muito bem classificado, mas falava de maçãs e uma maçã por dia, não sabem o que lhe fazia, por isso a coisa acho que começou bem. E fui acompanhando pelo que desde muito miúdo comecei a ver, lembro-me de ver o Tordo a ganhar com a Tourada. Eu lembro-me de ver o Paulo de Carvalho a ganhar com E Depois do Deus. E lembro de vocês lá estarem e de eu ficar muito satisfeito porque, a minha geração está aqui. Porque apesar de na Eurovisão já ter havido assim umas frestas de modernidade pop, com os Telex que foram lá incomodar as pessoas em 1980 com uma que era incrível essa canção. Eu tenho a single, eu comprei a single. Também comprei a single, eles não ficaram em último porque Portugal lhes deu 10 pontos, não tinham ficado Nós em último. estávamos quase a não ficar em último. E eu de repente já estávamos a ficar chateados com isso. E eu convosco vejo, a minha geração pop está aqui e isso foi importante, depois que os trabalhadores do comércio foram um bocadinho depois com os Tigres de Bengala também. Mas a nossa... O Conquistador dos Da Vinci, digamos, já era assim um bocadinho synth-pop. Mas foi mais tarde. Foi mais tarde. Nós nos anos 80 assim algumas... Nós só entramos porque não havia concurso. Senão nunca tínhamos entrado nesse festival. Aquilo foi o único ano que eu tenho memória que as canções foram selecionadas porque cada editora apresentava um artista. Ora bem, foram pela Fundação. E nós fomos escolhidos pela Fundação Atlântica. Nós não houve nenhum pré-concurso, não houve nenhuma seleção. Deu-vos o segundo single. Vocês tinham tido Letras, Vento Mudou. Exato. Sim, que é uma canção que vinha do festival. Lá está, o nosso primeiro single é uma versão do grande, da canção do Eduardo Nascimento cantava, do João Magalhães Pereira e do José Fernandes. E que eu tinha descoberto na cave do meu padrinho, que tinha uma série de singles dos anos 60. Descobriste o EP original? Descobri o EP original que tenho e depois mais tarde, quando gravei com o próprio Já a Sol, com o Eduardo Nascimento, ele ainda me ensinou aquilo e eu estive com ele em estúdio, que foi uma experiência incrível, e estive com ele até dias antes dele morrer, tive depois uma relação próxima com ele e ouvir as histórias dele, dessa altura. E aquela canção é maravilhosa. E ele interpretava. Exatamente, porque ele tinha uma vozeirona incrível. Eu, para dizer a verdade, toda a gente via o festival lá em casa e fazíamos contas e... Punhas toda a gente a votar, fazia o mesmo. Mas depois, claro, quando um gajo fica adolescente, o festival passa a ser foleiro, não é? Há aquela fase... Passa a ser uncool. A 75 era só canções políticas, todas. Depois há um que era só o Carmo a cantar as canções todas. 76. Depois 76 e fica... E depois depois veio o nacional cancionismo ali e tal, e festival, quer dizer, um gajo começa a ouvir Pistols e Jam e Clash, como é que vai ouvir o festival? Não dá. Teve piada ao Johnny Rotten no ano passado, concorreu pela Irlanda com o Hawaii. Tive pena que ele não tivesse ganho, que era uma canção dedicada à mulher. Era até uma canção com sentida, não é? Da parte dele. Mas o festival para a minha geração não era fuleiro, esquece, era nacional cancionismo. Aliás, os nossos amigos ficaram quase chocados quando a gente lhes disse que íamos ao festival. E hoje em dia é o oposto. Hoje em dia o festival mas isso é o renascimento, que já lá falaremos. O renascimento da canção moderna, a oportunidade de ser vista e ser conhecida, novos valores, novos intérpretes e não só, alguns já consagrados. Mas isso foi uma revolução, foi uma grande revolução. RTP, a Antena 3. Foi feita nos últimos anos. Como é que surge esta ideia? Olha, a ideia surge da parte da RTP, estamos naquele ano de pausa, 2016, também foi um escândalo. Portugal não vai à Eurovisão. Eu vou já para aqui. Que horror, Portugal não vai à Eurovisão. E, na verdade, o que se fez foi parar para pensar o que é que, em primeiro lugar, devia ser o Festival da Canção. E então há uma ideia da parte da RTP de que o principal depois de ouvir os vários players nesta área, como agora se diz, e de estarem todos na narrativa, estamos completamente a ser modernos, escolheu-se que um modelo que previa que, tal como nos primórdios, deviam estar ali assim os Aris dos Santos, os Fernandes Tordes, os Paulos de Carvalho, os José Cid, ou seja, aqueles que estão a fazer qualquer coisa, aqueles que estão
a fazer música e que não precisam do Festival da Canção para justificar aquela noite em questão na televisão. Ou seja, é alguém que faz música durante as 364 noites do ano e é que sendo aquela mais uma. E então o que pensámos foi, nesse ano eu trabalhei em conjunto com o Henrique Amaro, pensámos quem é que serão os nomes que poderão fazer uma primeira demonstração desta ideia. E toda a gente aderiu. No primeiro ano, eu lembro-me de, ao fazer os convites, a pergunta era sempre, quem mais vai? Claro. Porque até fazia parte da coisa, e eu aprendi isso com os Gift. Os Gift fizeram uma malandragem. Quando lançaram a sua primeira digressão, ligavam para os auditórios todos da Secretaria de Estado da Juventude a dizer, nós vamos fazer Coimbra, fazemos isto, ainda não tinham. Estavam a dizer que já tinham. Eu ainda não tinha as confirmações, mas dizia o wishful thinking, aqueles que eu desejava ter. E as respostas foram inevitavelmente quase todas um sim, 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 sim. Aquilo correu bem demais, porque ganha o Salvador Sobral, que ainda por cima ganha a Eurovisão. Correu bem demais. Mas há alguém na RTP, antes desse festival, que aprova essa ideia? Ou houve liberdade? Não, a coisa era uma instituição pesada. E já vem no tempo do Mel Pereira, como que eu conhecia. Era uma marca a viver um tempo de crise e de rumo para uma insignificância. Exatamente. O que é triste com uma marca com o peso que é do Festival da Canção. O que não quer dizer que ao longo destes anos de alguma erosão de atenções não tenham ali passado grandes artistas, o Calaf passou por lá, há vários nomes entre o Melody, mas de facto havia uma espécie de divórcio entre a comunidade musical e o Festival da Canção, entre o público e o próprio Festival da Canção, e então era preciso voltar a unir essa coisa e de facto a coisa resultou bem, resultou também que no ano seguinte, então 2018, ainda crescemos mais, é aí que eu te desafio a participar de novo. E de facto, nestes últimos anos a coisa cresceu, de modo a que já não é preciso, quando se faz os convites, dizer quem são os outros. Exato, já toda a gente quer participar. E até passa a haver aquela ideia de que já estão feitos os convites, a gente tem uma canção que se calhar era giro que pudesse concorrer. Mas agora não é só convites, não é? Estavas-me a dizer e agora voltámos cada a abrir, vez mais podem concorrer pessoas, tal e qual, artistas novos, independentes. Em 2018 já abrimos uma vaga para a submissão e aos poucos fomos abrindo cada vez mais vagas para a submissão. O ano passado a Mimicat ganha com uma canção que vem da submissão. O segundo lugar, o Edmundo Inácio, também vem da submissão. Os 4,5 também vieram. Os 4,5 vieram pela submissão e alguns nomes grandes têm vindo pela submissão, não necessariamente sempre escolhidos entre aquelas 4 ou 5 canções. Este ano vão ser 6 as canções que pela submissão vão lá. Eu lembro-me, por exemplo, quando era puto de ver o Cliff Richard lá com o Power to All Your Friends, os New Seekers. E que não ganhou. Ele já tinha tentado com o Congratulations em 68 e também não ganhou. Como é que é possível? Foi aí que ele veio para o Algarve viver e disse, vou-me embora, não quero saber disto. Vou fazer vinho para o Algarve. Fez bem. Não, mas eu lembro de ficar surpreendido bastante, porque era assim, nesse ato, quando os Delfins vão e vão tentar fazer uma canção pop de 3 minutos, que era a Casa da Praia, a abrir com BPM super rápido para o que era comum no festival, e a conversa de miúdos, eu tinha 16 anos, 17 anos, já nem sei, disse, ao primeiro ou último lugar, não queremos passar ao primeiro ou último, claro. E ficámos em... Mas lembro que depois, nos anos 80, houve aqui algumas... Eu lembro, por exemplo, de ver os Hot House Flowers serem lançados num festival da canção, que a editora aproveitou para lançar um vídeo deles, ou já não me lembro o que é que foi, mas eu comecei a ver, espera lá, o que é que esta banda Hot House Flowers está a fazer aqui no festival? E começa a haver uma transiçãozinha. Mas houve o caso ainda mais flagrante, foi o Zaba. Mas o Zaba ganhou também. Eu só conheci o Zaba no Festival da Canção. E ouvi falar neles. E não foi uma vitória óbvia, porque foi disputadíssima com a Giuliola Cinquetti, com o Si, que ficou ali assim, mas quase estava nos dedos dos calcanhares. A partir daí dispararam, não é? Dispararam completamente. Sim, mas a nossa ida lá, portanto, foi em 85. Olha lá. Ora bem, eu lembro muito bem. com roupas pintadas e desenhadas pelo Rui Pregal da Cunha. Não, a parte de cima, a parte de baixo são calças de judo. Sim, era a parte de cima, tínhamos uns papagaios pintados nas costas que não se vê nesta fotografia que estamos aqui a ver. Mas era isso, era pop. A Fundação Atlântica chega um dia a Cascais, à Avenida Valbom, ao pé do Santinho, nós ensaiávamos e disse, temos aqui um convite a fazer, temos que fazer um convite, queremos que vocês vão ao Festival da Canção, queremos que façam uma canção para o festival. Gente, estou-se a rir, pensámos que era uma piada, mas para, que achas que vamos ao festival? Depois eu disseram, ouçam lá, isto tem 3 milhões de pessoas a ver o Festival da Canção. E tínhamos cachê. E havia cachê. Dava para pagar nos instrumentos, comprar uns instrumentos no backline. Façam a diferença, levem a canção que vocês querem. Aquilo
tu fazes agora, faz a canção, escreve a canção que tu quiseres, para ti, não é? não vais escrever uma canção para o festival. Tal e qual. E é esse Olha, o por segredo. exemplo, naquela É esse o segredo de uma fotografia- boa canção para o festival. É a pessoa mostrar o que é e não estar a pensar numa fórmula, a pensar não é? numa fórmula para um concurso que na verdade não tem fórmula. Se houvesse uma fórmula, todos os anos claro. já sabíamos quem ia ganhar tudo e mais alguma coisa. Uma curiosidade ali, já reparaste as guitarras que a gente tem? Ali aquela não se vê bem, a branca. Tu é uma Burns. É uma Burns. E aquilo E é um Hofner claro. original. Emprestado tudo. São, a gente não tínhamos instrumentos de imitação na altura, no Maias. E nós fomos pedir isto à banda dos Blue Jeans, que era o Vicky Pais Martins, emprestaram. Mike Sargent, dos é anos que nos 60. emprestaram estas guitarras para irmos ao festival. Uma curiosidade. Olha, essa história eu e não sabia. aquilo é o Fender É o Rhodes Fender que está ali Rhodes que eu também. gostaria de ter hoje em dia, por exemplo, não é? Além dos óculos pintados de branco, os Wayfarer Ray-Ban pintados de branco por nós, porque não queríamos óculos escuros, queríamos óculos brancos. Vocês foram guardando estas memorabilidades ao longo dos tempos ou não? Algumas, sim. Algumas, sim. Embora a que eu tenho mais pena de se ter perdido numa mudança de escritórios da nossa agência foram umas cabeças de golfinho. Pois foi, do Ser foram Maior. feitas para o Teatro da Trindade Ser Maior, que Do eram Ser Maior. para os miúdos, as pessoas que levavam as pessoas, os miúdos que sentavam as pessoas na plateia, eram miúdos do Teatro da Almada, da Escola de Teatro da Almada. E então estavam vestidos com fatos macacos azuis e com umas pintados de azul e umas cabeças de golfinho. E eles levavam, as pessoas chegavam ao Teatro Trindade, havia eram uma eles que banda os levavam, sonora que era exato. sons marítimos e sons de golfinhos, e as pessoas davam um bilhete, ninguém falava e eram levadas neste torpor até o E assento. vocês têm uma coisa com os golfinhos desde o princípio, porque na capa da versão Maxi, É o vento mudou, é um está lá um nosso foi golfinho desenhado por um desenhado. amigo nosso. Sim. Mas sob o artefacto que existirão um ou dois perdidos, eu já conto. Essas cabeças eram feitas em uma espuma, um material expandido e pintadas depois de azul. Era uma coisa muito levezinha, tipo com o modelo de capacete de moto, mas depois com a parte da frente, tipo golfinho. Era a com o bico cabeça do golfinho. Eram feitas por a prima de um dos meus melhores amigos, que é o Ricardo Vasconcelos, dessa altura do liceu, ainda hoje, grande amigo. O padrinho dele, o pai da pessoa que fez essa cabeça, era o Luís Vasconcelos, que tinha tirado a fotografia para a Casa da Praia. É verdade. O fotógrafo Luís Vasconcelos, deves conhecer. Tudo ligado, Sim. tudo ligado. Pai da miúda que estava a tirar um curso estava na altura do Ricardo da- Espírito Santos, o eu na altura, e que fez estas primeiras obras para um espetáculo público. Essa menina chama-se Joana Vasconcelos. E na mudança de instalações da Avenida de Ceuta para Cascais, perderam-se 12 capacetes Agora valiam muito assinados dinheiro, pela é? Joana Vasconcelos. Há um tipo, se tiver a ouvir, um grande fã dos Delfins, que era da Alverca, não me esquece, um grande, que era fã do Ser Maior e do The Wall, dos Pink Floyd, que concorreu um passatempo e ganhou. Ganhou uma cabeça. Portanto, não me lembro o teu nome, mas se nos estiveres a ouvir neste podcast, se tiveres essa cabeça guardada a algures numa arrecadação, Quando chegar à altura de fazer a exposição, vamos precisar dessa vamos cabeça. precisar dessa cabeça, e é da Joana Vasconcelos. Portanto, agora, t-shirts do Nuno Gama, que ele fez nos anos 90, também temos. Portanto, temos, mesmo assim, conseguimos guardar espólio do Teatro Mental de Sim, Cascais. sim. Temos muitas coisas guardadas que, pronto, cada um para uma exposição. Nós chegámos a fazer uma exposição em Cascais, não é? Fizemos no TEC e vamos ainda fazer mais coisas. Falaste, obviamente, dos Gift, que era dos teus grupos emblemáticos enquanto jornalista. Não é difícil, às vezes, entre o teu gosto pessoal e a tua função profissional? Como é que... Dos Gift havia uma paixão, confessa lá. Sempre não? houve. E perceber que havia ali qualquer coisa de especial, não só na música, mas na forma de No que eles do-it-yourself. tinham, no do it yourself, na forma de comunicar. Eu nunca tinha visto uma banda a vir ter com os jornalistas, conhecendo os gostos quase de cada um, porque nos liam e tendo um press kit tão bem feito, melhor até do que muitos que vinham das editoras. E com um cuidado estético ali assim desde o início. E E de tu facto viajavas com acreditei eles e neles. tudo, não é? Essa foto é minha, na Praça da Concórdia, em Paris. Fui lá quando eles foram tocar na Cigal e fui com eles. E aí vi uma vez mais o Do It Yourself. Quem é que andou a distribuir os flyers para promover os John, concertos? bem. Foram eles. Andaram pelas ruas de Paris a distribuir os flyers. Sabes que eu conheci os Gift numa noite em que estava a fazer, com o Digital Atmosphere, o primeiro EP que eles lançam, a edição de autor, estava a fazer um Cantigas da Rua em Alcobaça, em frente ao Mosteiro de Alcobaça, e a seguir, como era a panágio, vamos todos beber um copo para um bar, e vamos para um bar onde Que era o está bar a deles. Sónia e o Numa ruazinha e apertada. o Nuno, sim, e eles vêm falar, estava lá, um grande burburinho e tal, eu ainda vou lá ter com o DJ, não sei o quê, e eles vêm-me oferecer
na altura já somos uma banda daqui, muito ligados ainda à Joy Division, na altura. Sim, ainda estavam aquele Nessa negrume todo gótico ainda estava Mas lá. olha, o que eu me lembro disto é uma década fabulosa em que todos os jornais diários, uma vez por semana, tinham um suplemento só de música. É verdade. E estas páginas amarelas, para quem está a ouvir o podcast sem áudio, estamos a ver uma foto do DN+, Era como que era um semanário amarelo, em papel amarelo, que falava de música praticamente, não sei se cinema também. De vez em quando, sim, tinha cinema, DVD, a dada altura ainda nos metemos ali assim um bocadinho nos jogos, mas a música era... Havia os sons no público. Exatamente. Foste diretor? Quantos anos durou desta aventura? O DN+, durou para aí de 97 até 2004, 2005. Foram uns valentes 8 anos, pelo menos. Assim. Mas acabou depois começaram outros. Havia, de facto, um espaço fixo na imprensa de referência, sobretudo, para que todas as semanas tivéssemos a música portuguesa acompanhada como deve ser, o pop rock internacional, a world music, que na altura era um fenómeno com expressão também na imprensa escrita, hoje a Ásia clássica. Havia diversidade, havia um sentido de estar atentos ao que se faz cá e ao mundo através das páginas da imprensa com os tempos. Isto havia o semanário, o Blitz, não é? Que o Blitz tinha aquela vantagem de trazer uma coisa que nos interessava muito, que era, à terça-feira, trazia já as críticas aos concertos de quinta, sexta e sábado que tinham ocorrido, e era muito atual, não é? Por causa disso. Quando passa a revista mensal, perde um bocadinho essa atualidade, não é? De estar em cima do acontecimento. Mas a pouco e pouco foram desaparecendo, não é? Foram desaparecendo. Achas que foi com o declínio da indústria levou a isso? As vendas físicas? As vendas físicas, o desaparecimento também da publicidade. Eu acho que, no caso dos suplementos de música, aquela crise tremenda que a indústria discográfica viveu depois do ano 2000, originalmente tem muito a ver com um afluxo de pirataria. Peer-to-peer também. Peer-to-peer, ou seja, o mercado de música gravada cai, mas cai ao tombo mesmo. Qualquer coisa completamente diferente, cai mesmo a pico. Olhando para os gráficos, aquilo vai subindo gradualmente nos anos 90, até porque depois tens as reedições em CD, de tudo que já tinha sido comprado em vinil, ou seja, os discos venderam-se e revenderam-se. E de repente, pumba, há uma queda e depois, naturalmente, as editoras que asseguravam grande parte da publicidade que dava fogo e vida a estes produtos, porque pagavam os ordenados e ajudava mesmo a pagar os colaboradores que aqui escreviam, aquilo desaparece de um momento para o outro. E, de facto, por teimosia dos jornais, a coisa ainda se mantém durante algum tempo, mas vamos assistindo gradualmente ao longo dos anos 90, ao longo da primeira década do século XXI, dos anos 2000, uma erosão que nos traz ao panorama atual, que depois também se deve a outra coisa. À medida que há essa erosão do modelo de negócio, há o aparecimento também dos espaços de comunicação através da internet. Aparecem bloggers, aparecem outros espaços de comunicação alternativos ao jornalismo convencional, que alargam a possibilidade de quem quer ler sobre música, além dos jornais, pode passar a ter também outros com quem se identificam. Com o Sound and Vision? Eu fiz o Sound and Vision, criei o Sound and Vision para aí em 2005 com o João Lopes, e fui tendo sempre gostei de, mesmo que trabalhando em jornais, não o faço desde há 2 anos, mas sempre senti a necessidade de escrever sobre música. Hoje tenho os giradiscos só para escrever sobre o disco que me apetece. A cada manhã acordo, a primeira coisa que faço é: qual é o disco sobre o qual vou escrever hoje? É este. É novo? É antigo? É o que for. Pronto. Bem, isto é um vício. Eu sei. Os discos são um vício. Eu sei que partilhas. Também podemos ir a uma sessão qualquer de anónimos. Sim. Vinyl Addicts Anónimos. Ainda ontem estive no Porto e um gajo acaba sempre ir a algumas capelinhas e olha, fui à Socorro, não sei se já foste à Socorro. É nova, ainda não fui. Toda a gente me fala da Socorro. E depois, atrás lá, nem que seja aquele disco que tu já tinhas velhinho e que vem outra vez. Que vem, olha... Está novinho. Pronto, é um vício, um gajo está ali, veio logo, comprei um disco ou 2, tive que trazer. Tem que ser, eu faço o mesmo, ainda este fim de semana fui comprar de novo o Swordfish Trombones e o Rain Dogs do Tom Waits, saíram aquelas novas prensagens com uma remasterização XPTO, hoje ela tinha os originais, mas pronto, lá vem outra vez. Eu trouxe o Pink Flag do Zwire, que é um disco que eu adoro desde o tempo que ele maravilhoso. saiu. Olha, é um contenção no tempo das canções. Eu lembro quando aquilo saiu, na altura do punk, não é? Ali no pós-punk, ouvimos aquilo, este disco, quantas canções tem este disco?
as canções de 1 minuto e tal, sempre a minuto e abrir. tal. E estava lá tudo em cada uma. Está aí São e é o meu disco curtas e preferido do Wire, eficazes. depois também gosto de Shares Muito bom. Missing e tal. Também. E trouxe, olha, uma reedição do Come on Feel the Lemonheads, que é uma das minhas bandas pop dos anos 90 preferidas, o Evan Dando, com uma edição dupla, com muitas coisas acústicas e tal, que é maravilhosa. E estamos a falar disto, a tentar que as pessoas espalhar esta paixão, até porque, Fernando, não é? Nós estamos a editar pela primeira vez em vinil, agora, muito brevemente, Sim. O Caminho da Felicidade, em edição dupla. Pois, nunca. Pois É uma vai ser peça, é o disco também mais só Só o vendido. CD vendeu assim. O CD mais vendido sempre, não é? E vai Vamos ter lá pela ver como é primeira vez a São edição. os- Aquilo era um duplo CD, não é? Não, era um CD Não, simples. era um CD mas tem que ser um 17 duplo vinil. músicas, Pois. Porque o CD permitia Agora tem de ser um duplo. É um colocar duplo, é um 17 duplo. músicas, agora em vinil tem que ser duplo, e mesmo assim... Não, coube e tivemos a trabalhar no artwork para fazer aquilo como deve ser. Estávamos a falar deste disco, Caminho da Cidade, que estamos a ver agora aqui na imagem. E fui descobrir É engraçado que eu tinha aquela ideia, pá, mas o Galopim era aquele gajo que odiava os delfins nos anos 90, era o que os meus amigos me diziam. Não, eu só não gostei da Sharon Stone. Pronto, eu sei, muita gente não gostou. Não foste só tu. Não foste só tu. Mas eu disse, não, pá, ele até deu 4 em 5 ao uns Caminho da artigos Cidade. escritos por ti. E na rádio sempre toquei muito Delfins desde o princípio, na Antena 1, porque eu comecei na Antena 1 e uma das incumbências que eu tinha da parte do meu diretor Jorge Pego, e antes ainda do José Manuel Jorge Nunes, Pego, pá, sabes, não te tem uma esqueças de história. tocar música portuguesa. E eu queria tocar sobretudo a música que tivesse a ver com a minha identidade, com a minha Eu não sei se geração. o Nuno conhece a nossa história com o Jorge Pego. Fernando, queres Se calhar O Jorge não. Pego foi o primeiro radialista, eu conhecia lá de Cascais, aliás, conhecia a mulher dele. E ele, levámos uma vez a casa, uma festa em que os meus pais também foram, eu também fui, a casa dos pais dela, e ele estava lá. E ele veio uma cassete, que era o que a gente fazia quando acabávamos os estudos, gravávamos uma cassetezinha para ir ouvir em casa, não é? Nós tínhamos acabado de gravar em Paços de Arcos, autoprodução nossa, o Libertação, ainda sem a canção do Engate, que só gravámos depois, e eu levei-lhe a Baía de Cascais para ele ouvir. E eu lembro que a primeira coisa que ele fomos lá... Mas só isso em fita ainda, hein? Não, mas eu levei em cassete. Tem cassete gravada, sim. E fomos lá para uma salinha onde o pai da Nono tinha uma aparelhagem porreira e a festa estava do outro lado. E pus-lhe a música a tocar e aquilo começa... Aquela tarola explosiva dos anos E 80. ele ainda não tinha chegado ao refrão e ele disse, isto tem um som um bocado de GNR. E eu assim, era a tarola. Não, mas sabes que é que foi tinha gravada no GNR? mesmo estúdio com o mesmo O processador. mesmo processador da Roland, toda a gente usava aquilo. Toda a gente- Era. Mas depois começou a ouvir, continuou a ouvir a música. Assim, pá, esta música, eu passo esta música. Fernando, eu passo esta música. Leva-me lá isto ao programa para a semana. Foi logo assim. Estamos a falar da rádio comercial TNT, todos no de top. manhã. Para a semana. E eu cheguei ao estúdio e disse, pá, precisamos de um mastering. Disse, não temos. Temos o LDR, que era feito na altura, mas nem sequer estava masterizado. Aquilo era passar para a fita, era uma mistura. De 2 polegadas. Pá, eu levei aquilo em fita, não é? E eles tinham lá gravador. Na altura, os estúdios tinham gravadores para reproduzir essas Ora bem, fitas. ora bem. E era impossível. Eu tive gravadores ainda no estúdio da Antena 1. Eu toquei maquetes dos Entraspas do princípio. Ainda havia, não é? Sim. Tinhas que acertar E aquilo. de Silence 4, dos Clã. Pois, isto é muito tempo antes. Muito hein? antes. É muito antes, sim, sim. 86. Isto é pré-libertação, E nós, nessa pronto, isso é altura, para aí. Sim. Nós nessa altura não tínhamos contrato. Nós depois do festival. Mas vocês da Canção, gravam Libertação sem ter contrato. sem Sim. contrato e batemos às portinhas todas, nós é que íamos lá bater às portas, nós também os dois, né? Tal, o Chico Vasconcelos, o Fernando, é assim, vocês com o festival queimaram-se. Portanto, vocês agora só têm uma hipótese, mudem de nome e talvez a gente fale nisto, porque a Fundação Atlântica foi à falência e eles herdaram o catálogo da Fundação Atlântica. E eu e o Miguel disse, não, mudar de nome, nem pensar. Usaram o autocolante na capa da Casa da Praia. Fomos bater Foi o à- último lugar no Festival da Canção que eu Yeah. tinha feito o autocolante. tinha E eles piada. usaram. Então fomos bater Não às perdoou. outras capelinhas e nada, estava tudo a bater-nos com a porta e o Jorge P começou a passar aquilo, a fita, pôs lá um compressor final, para que soar melhor na rádio, não é? A abrir o programa do TNT, que era o programa de maior audiência da comercial naquela altura. E eu falei, isto é uma banda de Cascais, os Delfins, não sei o quê, tal. Nunca falar nada do festival, não é? Batas na mesa. Isso. E o que é certo é que, passado uns dias, não é? O telefone ao Chico Vasconcelos, venham cá falar comigo outra vez. Por causa disso é que ele nos assinou. E depois, pouco tempo depois, foi assistir a um concerto nosso no Lar Camões, em Cascais, em que nós tocámos por trás, nas costas do Hotel Bahia, não sei se tinha lá assim uma espécie de palco. Nós tocámos lá e como tínhamos poucas músicas, não queríamos tocar as mais antigas que eram de outra larva, como é que se diz? De outra Lavra. concepção mais indie,
não é? Das músicas pop que a gente tinha na altura não chegavam para tocar 1h30. Então acrescentámos a versão da canção do Engate, e nós ensaiávamos no estúdio sempre por brincadeira, gostava muito dessa música, tinha assistido a gravações dos Heróis do Mar. Por acaso o espetáculo não foi no Lar Camões. Não foi no Polígrafo, agora aqui o Polígrafo RFM. Não foi no Lar Camões? Não, foi no Coconut. Foi no Coconut, então tocámos uma enganado. expressão para a Nós imprensa. tocámos. Isso foi muito antes, isso foi em 86. Então está pronto, talvez esteja a confundir. Mas essa o que é versão certo que vocês fazem uma versão quando ninguém está a ligar ao António Variações. Exatamente, ele tinha falecido há pouco O tempo. António morre e esta ideia de que foi uma coisa de unânime, de sucesso, isso, nada. Pois não. Foi votado ao Foi tudo silêncio. abafado. E a doença ainda era um tabu na Ora, altura, bem, na nossa o sociedade, estigma pá. foi Estigma, terrível é. e a primeira vez que se volta a falar do António é quando vocês fazem a canção de Engate e a segunda depois quando a Lena grava uma série de Estou além, versões. lá com o Exato. Grava Já primeiro o uns Estou Além anos com o Guilherme depois. Inês e depois faz o Tu Aqui. Mas nesse Exatamente. concerto, quando a gente toca É essa isso mesmo. música, é que o Chico Vasconcelos e o David Ferreira Foi o David, aliás, que entrou no camarim. estavam lá e um deles foi o David, não é? Entrou no Mas camarim. depois eu falei, foi com o Chico, não foi com o David depois. E que disseram assim, vocês têm que gravar esta música. Então fomos logo a seguir para o estúdio, já sem o Carlos Maria, porque tinha sido o produtor do nosso disco, aquilo era 24 horas sobre 24, aquilo não era bem assim, mas era durante a noite, e o desgraçado já tinha vindo dos chutes, já estava cansado, teve um breakdown no final, a seguir ao nosso Como é que se diz agora? Teve um Burnout. burnout. um burnout que eu preciso agora. E pá, acabámos de fazer aquilo só com o Amandi Baixo e o Paulo Neves. E fizemos aquilo, gravámos aquilo num instantinho. Lembro do David entrar no camarim e dizer: eu assino-vos, mas tenho que gravar esta versão do Variações. Pá, não estava no disco, estava à sombra de uma flor. E tirámos Nós a sombra de uma flor no segundo álbum. Mas é gira, porque foi voltando aqui à fita, onde eu fui também. Um programa que o Pita do Rock Rendezvous tinha na altura e onde eu mostrei várias canções, A Voz do Crime, o Libertação, em fita ainda num programa de conversa em que ficavam várias músicas, também ainda sem contrato. Mas é realmente sem contrato que o Jorge Pego nos passa e que a música entra no top. Sem contrato e sem master. E vai mais longe, porque a música entra no top. E vai à RTP. E vamos à RTP. E o Carlos Cruz tinha aquele programa de 1, 2, 3 com a Bota Botilde e nós vamos atuar os Delfins com a Marité a cantar. Exato, que ainda não tínhamos a letra final. Nem era a letra final que está gravada no alterámos disco. a letra. Nós fizemos uma alteração da letra. Era a Baía de Cascais, encontrei um velho pescador. Começava assim a música. Perguntei-lhe porque chorava. Era parecida, mas mudava. Isso está no, gosto mais do Barco arquivo. Arder. Está no arquivo, não é? E então vamos à televisão com o meu bobino, com fita, não havia CD. Não é? E depois então, lá está, a editora que tinha recusado as maquetes da Baía de Cascais. Com a canção muito parecida, não é? Na realidade, gravado num Fostec de 4 pistas, eu sei, mas muito parecida. Depois, quando vê o trabalho final, mas depois, quer dizer, ainda há pouco tempo, numa conversa assim também pública, o David Ferreira disse: pá, a gente assinou os Delfins porque eles eram muito teimosos. E eles acreditavam tanto neles que nós, vamos também acreditar. E foi um bocadinho. Mas olha que ele também já disse outra coisa depois disso. Muito mais, não sei se foi depois ou antes disso, numa entrevista qualquer que ele estava a dar num programa, tenho a impressão, não terá sido naquela altura da melhor banda pop daqui da RFM. Isso foi quando ele disse isto. Então foi antes. Comigo, aqui neste mesmo auditório. Foi aqui neste palco. Então foi antes disso, uma entrevista que eu li dele, não sei, eu não me lembro onde, em que ele diz que um dos maiores erros que ele assume foi ter deixado de ser os Delfins a custo zero. Nós quisemos sair e não havia nenhuma banda que quisesse sair que os Delfins iam disparar. Vocês saem para uma BMG que ainda era uma editora. Não. Nós saímos sem BMG. Sem BMG Nós vamos ainda. gravar o Desalinhados. Voltamos ao princípio. Como gravámos não sabia desse Voltámos ao ou seja, princípio, sem contrato. o Desalinhados é proposto à BMG por vós depois, a seguir. Nós convidamos porque o Rui Ferreira para ir ao estúdio no último dia o de estúdio. Ferreira era da Valentim, depois saiu para ir para a BMG. Foi o último dia exatamente. no Namush em que e tínhamos acabado de gravar o Nas Salvagens só com uma guitarra. Foi a última música que gravámos. E foi aquilo que gostou mais. E foi o segundo single. Contratou-nos para. Fomos a primeira banda portuguesa na BMG Ariola. Sim, porque a BMG quer chutes. A BMG faz uma oferta aos chutes para saírem da Polygram. Exatamente. Estava lá o Rodrigo Maran. E o Polygram dobra, obviamente, a parada e os chutes ficam. E então nós somos um bocadinho a segunda escolha. Somos a primeira banda. Ainda bem. Mas fez a diferença. Nós queremos sair repara, o que está a passar é, os Delfins tocam muito na rádio. Começamos a dar muitos concertos. Bem Cascais, aquele inverno, Lugar ao Sol, a versão Maxi especialmente, Sim. que é brutal, tem um som de caraças. É o primeiro som que nós gostamos em disco, é o Maxi do Lugar ao Sol. E não vendemos discos.
nós vendemos 5 mil discos de libertação, 6 mil do outro lado existe. E, gente, o que é que está aqui a passar? Enquanto que os outros nossos colegas de editora tinham sempre mais comunicação, mais promoção, víamos que a editora não trabalhava bem connosco e queremos sair. E eles ficam Mas não foi só por causa disso. Sim, está bem, eu sei. Houve outras eu sei. razões. Mas eles ficam, quer dizer, mas nunca ninguém pede para sair da Valentim de Carvalho, não é? Nós queríamos gravar no Namush, eles queriam nos obrigar a gravar em Passo de Arcos, que era o estúdio da editora, não é? Isso, a relação começou logo mal, no outro lado existe. Foi um álbum que nós gravámos também com o Carlos Maria Trindade, que era um álbum que tinha uns arranjos muito mais sofisticados que o primeiro. E que eles, eu não me lembro de uma vez a ouvirem pelo telefone a mistura, que era uma coisa extraordinária, desculpa, em que a opinarem, baixa isto, levanta aquilo, não sei o quê. Estes gajos estão malucos. Mas o pior não foi isso, foi uma grande discussão que eu tive lá com o David Ferreira, em que chegamos lá não é que era na altura o escritório da EMI, era naquele palácio, né? Já na Cruz de Paiais. Paiais. Lá ao palácio, Cruz Paiais, sim. e da Cruz de Paiais, exatamente. E ele virou-se para mim e disse: pá, vocês, este disco está muito pior que o outro, perderam aquela energia do primeiro, a produção do Carlos Maria... Era o difícil do segundo álbum. A produção do Carlos Maria estragou o som da banda, assim, a falar assim, e o Carlos Maria não estava lá para se defender. E foi uma grande chatice, porque eu disse assim, na altura, eu gravei aquele disco nas minhas férias da tropa. Ainda estava com aquela mentalidade militar e não tive paciência nenhuma para ele. E disse: olha, desculpa lá, mas a gente não vai alterar nem um bocadinho deste disco, vai ser exatamente como está. Nós éramos muito punk, não? E ou sai assim, ou vamos ter aqui uma caldeirada bufatada e isso vai correr mal, de certeza. E ele, muito contrariado, lançou o disco. E engraçado, foi o disco que teve a melhor crítica de sempre, de Manuel Falcão, que ainda me lembro. Sim. A melhor crítica de sempre de um disco dos Delfins, até hoje. E pronto, e começámos a dar-nos mal a partir daí. Não, havia ali, eles queriam impor, no fundo eles faziam empatia. isso com quase todos os artistas, eles queriam impor aquilo que tu ias tocar. Queriam dizer como é que podias fazer os arranjos, até queriam mudar as letras, e nós não permitimos isso, né? A tal postura punk que o Miguel estava a falar. Nessa altura éramos irredutíveis. Fomos para estúdio gravar sem editora, o Desalinhados, e depois aparece essa história. Isto é mais um artigo que tu escreveste, acho que sobre o Saber Amar. É giro que tem ali a canção do bandido entre os Delfins e a televisão, onde tu fazias uma análise, porque eu tinha assumido um papel muito popular da televisão com o Cantigas da Rua, não é? Foi a primeira vez que houve essa dimensão de exposição pop para lá da música, de um músico. E que não era entre muito nós. bem vista, não é? Não, porque não há nada bem visto. depois escolhe hoje em dia tens os cantores, efeitos, júris em todo o lado. Mas naquela altura aquele tipo de exposição não era uma coisa fácil de aceitar por muita gente e de gerir. Sim. Por um lado dá uma dimensão à visibilidade e, de certa forma, acho que os próprios Delfins ganham um pouco com isso. De repente a popularidade chega à canção um pouco ajudada também, acho eu, pela visibilidade que tu tens, mas depois é um pau de dois bicos. Claro. Depois há o outro lado que existe. O outro lado também existe. Repara, era uma classe, é um país pequeno, não é? Nós sempre. Eu acho que qualquer banda com muito sucesso, isso já aconteceu com várias bandas, aconteceu com os Chutes, connosco, com os da Weasel, Sim, quando chega uma altura. Depois às tantas farta um bocado, não é? Também. Isto, a televisão era uma coisa ligada às canções também, mas era uma coisa para um público, não só o mais popular, porque eu tinha gente parar na rua, desde o professor Marcelo em Cascais até ao pessoal ao taxista, que adoravam esse programa. Mas mostravas que a música, afinal, não é uncool em prime time da televisão. Não, Há aquela ideia de que muitas vezes que a música que não dá audiência. Pois. E não é bem assim. Eu tinha 3 milhões também, ao domingo à noite chegámos aos 2,8 milhões. Sim. Era incrível porque a produção era um palco, um PA e um ecrã atrás, barato. Feito com televisores, daqueles que a gente usava ao vivo, aqueles monitores empilhados, não é? Como é que era? Video wall, era? Video wall. Portanto, lá está, e eram só canções, e não havia prémios. Eu achava aquilo piada, porque o gajo que ganhava o direito a estar numa final, mas não ganhava nada, não havia prémios físicos, não havia. Era só cantar, estar Era um percurso feito de canções. mas era gira a tua por análise. canções, Depois houve também o Independente falou sobre isso e foi muito contestado e agora ao descobrir aqui nos arquivos era engraçado ver, o Luís Maia também escreveu sobre isso, a ver como é que havia esta convivência entre o cantor sério que tínhamos feito o Ser Maior, que era aquele disco conceptual, e a Resistência também, da Silva, etc e tal, e é um grande disco, deixa-me e vínhamos do projeto Resistência, que estava no auge nessa altura também. E portanto foi aqui um choque que eu lembro-me, mas era aquilo, eu no outro dia, eu nem gosto muito de falar nisto, mas eu lembro que houve uns prémios da TV Guia de popularidade, em 96, em que os Delfins tinham 40 mil votos, e em segundo lugar os Madadeus tinham 18 mil, e depois o GNR tinham 3 mil e os Chutes 1.500 votos. Portanto, foi mesmo, acho que foi a junção dos canais privados, das audiências,
E depois tu tinhas aquilo que tu dizes, quando estás a dizer que os próprios jornais dão mais espaço à música portuguesa, é que no top 10 de vendas tinhas lá a Ivete, naquela altura era. Não era Ivete Sangalo, era a Daniela Mercury. Com o Feijão com Arroz, que andava taca-taca com o caminho da cidade. E depois havia muita coisa portuguesa. Depois veio o Paulo Gonzo, os Excesso, depois mais tarde o Silence For, também 90 e tal. As rádios passavam muito. Havia muita venda de discos portugueses, mais do que a porcentagem de música nas rádios, não é? Que já era uma luta na altura. Lembras-te na altura dos Astronautas, que era a banda do irmão dele que produziu lá Num Só Céu, começou a passar também na Rádio Cidade, e a Rádio Cidade procurava artistas novos e estava sempre a lançar artistas novos de música portuguesa e passavam imenso, e as outras também, não é? Muito mais do que passam hoje em dia, não é? E que contribuíram para lançar grandes sucessos e fizeram sucessos. Eu lembro do Sérgio Noronha dizer: nós fazíamos sucessos, nós pegávamos no artista, vamos apostar neste, e pronto, e o artista funcionava. Tu gostas de escrever sobre música, não é? Continuas a gostar de escrever sobre música. É a mesma espécie de disciplina diária. Mesmo acordar e escrever sobre um disco. E aqui no caso do Sérgio Godinho foste mais longe, não é? Aqui não foi diário. Isto levou... Conta lá. Foi longo este processo, porque... Fazer uma biografia. A biografia do Sérgio Godinho, retrovisor. Contou com a colaboração do próprio Sérgio. Isto foi uma parceria. Horas de entrevistas? Foi um dueto, sim. E horas escrevias depois? Horas de entrevistas. Não gravavas? Gravava, escrevia e depois sentávamos e dizia: vamos ver se falta alguma coisa, está tudo certo. Porque eu queria que o Sérgio se reconhecesse também na escrita, quando eu o citava, se aquilo soava. Uma coisa é quando nós estamos a falar assim, e outra coisa é quando queremos ser lidos, mas ser fiéis também à moralidade e ao rigor das coisas. Então fomos afinando, reescrevendo, ele mergulhou no baú das suas memórias fotográficas para encher o livro também de muita documentação iconográfica, e foi um prazer tremendo conseguir descobrir o que está para além daquelas canções, porque a cada disco nós mergulhávamos nas letras, explicar o que é que cada uma delas contava, depois o contexto em que cada disco nascia, as digressões associadas, os momentos difíceis e as alegrias, ou seja, apanhámos um pouco uma história de vida, e o Sérgio gostou de sublinhar isso desde o princípio, uma biografia musical. Não entramos, porque também nunca me interessou. Parte pessoal, e foi um processo de quanto tempo? Mais ou menos. Foram para aí uns, se calhar, quase 2 anos a conversar. Nós sempre morámos perto um do outro, eu e o Sérgio, por isso era muito fácil irmos da casa, ou as sessões eram ou em casa do Sérgio ou em minha casa, e este processo foi um processo lento. Depois foi o contrário com o dos Gift, fiz um livro para os Gift que durou 3 meses, da ideia à impressão. Mas aí foi outra coisa feita com outra disponibilidade de tempo também, e que me permitiu, por exemplo, entrevistar o Brian Eno. Nunca teria falado com o Brian Eno se não fosse... E que tal correu? Incrível. Aquela coisa que tu estás a falar com um tipo que admiras desde o início, e que é, para mim, é um dos maiores estetas da história da música. Qualquer pessoa que gosta de música tem uma admiração, gosta ou não gosta do Brian Eno, tem uma admiração pelo produtor, pelo esteta, pelo pensador, que aquele homem é tudo um pouco. E foi um prazer enorme poder falar com ele, uma vez mais, para fazer um livro. Já está na altura de fazer mais um, tenho que pensar nisso. Pensa aí. Muito bem. Olha, nós vamos... não é isto que eu quero mostrar. É aqui, pronto. Dia 6 de Abril vamos estar no Altice Arena. Nós temos feito alguns espetáculos, poucos, que são um bocadinho também, não é para a banda, a ideia não era a banda juntar-se e fazer um grande espetáculo, obviamente, até para a banda rodar outra vez, estaram muitos anos sem tocar juntos, não é? E já fizemos alguns festivais, fizemos ultimamente o Doran Porto Wine Fest com o UB40, que foi muito engraçado. Pá. Eu tentei que ele me assinasse o Signing Off, o primeiro vinil, mas o tipo tinha o Campbell, um dos irmãos Campbell, que agora, não sei se sabes, há 2 UB40s na estrada. Pois, ele é mesmo Ali Campbell. Featuring Ali Campbell, é o único, o próprio havia outro músico que morreu há 2 anos, que era o Astro, que estava com ele. Mas o Signing Off é um grande disco. Adoro, ainda é um dos meus discos preferidos dessa altura, na altura que também saíram grandes discos dos Specials. Exato. E Madness, que eram as minhas bandas de eleição na altura. Selector. E Selector, tiveram cá estranhamente no Festival de Sines, mas muito tarde. E a senhora não pode tocar à 1 da manhã. Foram muito prejudicados pela banda que tocou antes deles, que era uma banda reggae de Jamaica, da velha guarda, e que eram espetaculares. E eles vieram a seguir e... Sentiu-se. Mas não pode ser, esta história, estas bandas, não têm que tocar às 10 da noite. Foi muito tarde também já foi muito tarde. Eu acho que se os concertos fossem
como em Londres, às 7, 8 da tarde e depois pudéssemos ir jantar a seguir. Sabes que eu ainda pensei que depois que essas regras da pandemia, que obrigavam que os espetáculos fossem às 8 nos auditórios, porque às 10 tinha que estar tudo fechado, pá, e se isto ficasse assim para sempre? Não seria tão É fixe? que eu gosto dos concertos a essa O hora. gajo sai do trabalho, e vais vai continuar buscar qualquer coisa, vês o umas concerto, tapas, vês o concerto e isso que vais e cear. vais cear e conversas sobre o que viste. E porque chegas cedo a aqui casa sais para do concerto e vais dormir. Sim, e chegas cedo a casa para os miúdos irem para a escola ou para ires trabalhar no dia a seguir. Pois não. Mas pronto, não nós temos tiras uma partido cultura- da conversa, faz isso se calhar um pouco mais sobre o cinema. Consegues ir ver um filme ainda às 8 da noite ou isso, exatamente, ainda e consegues. jantas a seguir e conversas sobre o Ou filme. teatro e A tal. música, que eu acho que então desperta emoções em toda a gente. Acho que conversaríamos todos muito mais sobre música se os concertos Sem fossem mais dúvida. cedo. Mas o nosso vai ser a que horas? Eu nem sei a que horas é o nosso Não concerto. sei, Não sei se é. deve ser às 9h30, não é? Mas não está a hora, não anunciamos a hora ainda. Não? Mas de facto, Tem que estar na Ticketline. mas a coisa é cultural. De facto, nós estamos mentalmente Não sei se não preparados será às para o 9. concerto ser depois do jantar. Sabes que nós... É a cena É do cultural. Latina, Sim, uma memory latina lane. de jantar, o jantar. Estamos a acabar a nossa nós jantamos conversa. tarde, os espanhóis ainda mais tarde. Estamos a acabar Sim. a conversa, mas lembro-me de quando nós tínhamos um clube, que era o Lotus Bar, em Cascais, com música ao vivo. Nós tínhamos concertos às quintas e sextas. E lembro que tentávamos, pelo menos que os das quintas, começassem às 10 da noite. O pessoal trabalhava, ou tinha aulas e passa. Claro. E então aquilo, nós ainda tentámos. Não, Mas como ninguém as bandas consegue. ganhavam à porta, não é? O bilhete era 5 euros e acho que 4 euros sim, era para a não banda. precisa. Um era para uma cerveja e 4 euros para a banda. Não, éramos generosos na altura. Por isso é que o negócio correu mal. Exato. Opá, eu não podia deixar a banda começar com 20 pessoas na Nada. sala. Porque, e as pessoas chegavam à meia-noite para ver o concerto. Mesmo às quintas-feiras. E nós tivemos que atrasar os concertos. Em quantos concertos dos assim. Delfins não entrou gente à 7ª canção? Claro. Ou claro, oitava. Claro. Mesmo em sala. Mesmo em sala. Com os lugares sentados, não é? E quem está no palco, eu raras vezes tive a oportunidade de ver concertos no palco. Vi este ano Amadou e Mariam no palco, porque em Lolé eu ia fazer DJing a seguir e é raro eu ter esta perspectiva que é que vocês têm habitualmente, mas deve ser uma fonte de distração. Tu estás concentrado no que estás a fazer e vês gente a entrar e a cotovelar e a sentar-se. É horrível. Sim, porque isto em Portugal, eu produzo muitos concertos para o Guru e isto acontece mesmo nas salas como o CCB, Casa da Música. Damos sempre uma tolerância de 10 minutos. Mesmo assim, há sempre pessoas que chegam depois. Tu chegas à Inglaterra, chegas aos Estados Unidos, fecha a porta, não entra mais ninguém. Eu lembro de estar a ver Acabou. um concerto dos Madre Deus, Não se não me entra, já engano, fiquei à porta. um que estava a ser filmado. E é a 7ª canção, eu digo a 7ª porque lembro, ainda havia gente a passar e dizia: isto vai estragar a imagem. Incomoda os outros. Mas a Inglaterra é um bocadinho diferente. Porque tu podes levar o copo para a plateia. Sim. Se assim fosse, se calhar o pessoal entrava a horas. Sim, há uma relação diferente do estar também fiquei com a à porta música. de Entre musical. música, conversa, mais um copo. Mas eu gosto desse tipo de salas, Só uma- das Brixton Academies da vida. Onde os Delfins tocaram em 97, na Brixton Academy. Lembro-me muito bem desse dia, por outras Belas- histórias que já foram bela aqui sala. contadas. Mas foi. Olha, obrigado, Nuno, pela tua disponibilidade. Nada. Chegou ao Encontramos fim no instante. lá na às 6 de Arena. abril. É um basicamente. estás convidado. Eu lembro de um disco dos Kings que era o Give the People What They Want e houve o mais recente LCD Sound System que era Shut Up and Play the Hits. Exatamente. É o que vai ser esta celebração dos 40 anos. Vai ser o desfilar, é o que temos feito, é um desfilar non-stop à la Ramones. 1, 2, 3, 4, single. E tem sido cansativo, mas bom. Mas é o que faz sentido neste tipo de celebrações. Claro. Claro está. Só grandes músicas.